Meu nome é Jabari Amari, originário de Nairobi. Hoje quero compartilhar com vocês um ensinamento que tem estado muito presente no meu coração, algo que considero uma revelação importante. Ultimamente, tenho estado profundamente preocupado com a situação em que se encontram muitos crentes e pessoas em geral. Recebo constantemente mensagens de quem busca orientação sobre como sair de seus problemas financeiros. Escrevem-me dizendo que seus negócios estão estagnados, que sua economia parece não avançar, que suas finanças estão afetadas e não conseguem ver a bênção. Muitos compartilham sua desesperança porque não podem experimentar a liberdade financeira, já que seus recursos estão atados. Isso não é simplesmente uma coincidência ou um problema econômico comum, é uma atadura espiritual. Quero que entendam algo. O inimigo mais interessado em mantê-los financeiramente presos é Satanás. Ele busca incansavelmente afetar tudo o que possuem, destruí-lo, empobrecer vocês, fazer com que apodreça e se deteriore. Isso não é algo trivial e quero que compreendam isso profundamente. Recentemente, falava sobre objetos em nossas casas que já não servem, coisas quebradas, apodrecidas, deterioradas, que estão esquecidas e acumuladas sem propósito. Ter esse tipo de coisas não só cria desordem física, mas também atrai espíritos de ruína e miséria para nossas vidas. A Bíblia é clara ao dizer que devemos eliminar tudo aquilo que não tem valor, que não glorifica a Deus, de nossas casas. Quando esses sinais se manifestam, quando na vida de alguém abundam carências e desordem, devemos entender que algo obscuro está operando. Não é normal que alguém viva nessas condições, pois não é o plano de Deus para nós. Por isso, quero que recebam essa revelação. Hoje falaremos sobre como libertar suas finanças, seu dinheiro, seu negócio e tudo o que Deus colocou em suas mãos de qualquer amarra espiritual. Deixe-me ser direto. Não é normal, nem jamais será, que vivam na ruína. Não importa quantos tentem justificá-lo. Não está certo. Existem crentes que até chegam a aceitar e se sentir confortáveis vivendo na miséria, como se fosse uma virtude. Mas deixe-me dizer uma coisa. A miséria e a ruína são espíritos que operam para escravizá-los. Ouvi pessoas dizerem que se sentem humildes vivendo dessa maneira, mas humildade e miséria não são a mesma coisa. A humildade é uma virtude espiritual, uma atitude do coração, enquanto a miséria é uma amarra que o inimigo usa para nos manter limitados. Hoje, eu os convido a tomar uma decisão. Comecem a repreender, cancelar e destruir todas essas correntes que prendem sua vida. Não é propósito de Deus que vivam na escassez ou limitações. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou à liberdade, e essa liberdade é integral. Não é apenas espiritual, como alguns acreditam, é em todas as áreas de nossa vida, física, material e financeira. Deus deseja que prosperem, que seu negócio cresça, que seu lar seja um lugar de bênção e que desfrutem do que trabalharam. Se nos limitarmos a pensar que Deus só quer que prosperemos espiritualmente, estamos ignorando uma grande parte do que Jesus fez por nós na cruz. Ele não veio apenas para redimir nossas almas, mas também para restaurar tudo o que foi perdido com a queda do homem. Quando Adão e Eva pecaram, a maldição caiu sobre a terra, fazendo-a produzir cardos e espinhos. Mas Jesus na cruz carregou sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, simbolizando que essa maldição foi quebrada. No entanto, a religiosidade levou muitos a rejeitar as bênçãos materiais que Deus tem para eles. Contentam-se com uma vida de escassez pensando que isso os torna mais espirituais, mas essa atitude não só está errada como também dá um mau testemunho. Como podemos falar de um Deus grande e poderoso enquanto vivemos na miséria e na ruína? Isso contradiz o que a Bíblia ensina. Nosso Deus não é um Deus que deseja que vivamos na pobreza, mas sim aquele que prometeu suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Sei que esta mensagem pode ser polêmica, porque há aqueles que ensinam que desejar uma vida melhor é pecado. Lembro-me de uma vez que um irmão da igreja me criticou por usar um perfume caro. Ele disse que isso era vaidade. Minha resposta foi clara. Irmão, mais pecado é andar cheirando mal, com um testemunho que desonra a Deus. Não devemos deixar que o inimigo nos roube nossas bênçãos e muito menos justificá-lo com ideias erradas. Hoje quero ensinar-lhes como liberar sua economia e suas finanças de toda a influência demoníaca.
É hora de romperem as correntes que os prendem à escassez e começarem a viver na plenitude das bênçãos de Deus. Este ensinamento não é apenas para lhes dar conhecimento, mas para que experimentem transformação. Bendito seja o nome do Senhor. Não se acostumem a viver na ruína. Tomem autoridade sobre suas vidas, rejeitem as mentiras do inimigo e vivam na liberdade que Cristo conquistou para vocês. Satanás conhece perfeitamente o potencial que vocês têm quando Deus os abençoa. Ele sabe que, se seus recursos estiverem nas mãos de Deus, eles se transformarão em uma ferramenta-chave para a expansão do reino. Por isso, busca impedi-los, mantê-los limitados, presos em dívidas e preocupações. Quando Deus prospera alguém, essa pessoa se torna uma coluna financeira que pode sustentar ministérios, apoiar missões, construir templos e levar a mensagem de salvação a lugares onde nunca antes chegou. Isso é algo que o inimigo não quer, porque sabe que, quando os recursos estão nas mãos dos filhos de Deus, o impacto é enorme. Veja quantas pessoas foram abençoadas por Deus e como elas usaram essas bênçãos para expandir sua obra. Essas pessoas não se limitam a viver confortavelmente, mas se tornam veículos da graça de Deus, financiando projetos, ajudando os necessitados, semeando no reino. Isso deve ser nossa meta, viver sob a bênção de Deus para que também possamos ser bênção para os outros. Mas, para que isso aconteça, é necessário compreender que Deus tem planos maiores para nossas vidas. Deus é tão fiel à sua palavra que até faz juramentos para reafirmar suas promessas. Em Isaías 62:8, encontramos uma declaração poderosa. Jurou o Senhor por sua mão direita e por seu braço forte: jamais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem beberão os estrangeiros o vinho que é fruto do teu trabalho. Mas os que o colhem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o vinham o beberão nos pátios do meu santuário. Pense na magnitude dessas palavras. Deus, que não precisa jurar, faz isso para nos dar uma certeza absoluta de que nossos esforços e frutos não serão arrebatados pelo inimigo. Deus promete que aquilo pelo qual trabalham será para vocês e para seu desfrute nunca será entregue ao inimigo nem a estranhos. Ele quer que desfrutem do fruto de seu trabalho, de seu negócio, de seu esforço. Não é seu desejo que vivam lamentando, sentindo que tudo o que ganham vai embora como água entre os dedos. É uma promessa poderosa que nos assegura que Deus cuida de nós, que deseja que vivamos com plenitude e que sejamos testemunhas de sua fidelidade. No entanto, muitas vezes vemos pessoas que trabalham arduamente, mas não conseguem desfrutar do que ganham. Vivem constantemente endividadas, presas em um ciclo de escassez e preocupação. Isso não é a vontade de Deus, como diz em Provérbios 10:22. A bênção de Jeová é a que enriquece e não acrescenta tristeza com ela. Se o que experimentam em suas finanças está cheio de angústia, dor ou desespero, então não vem de Deus. Se há compromissos que não podem cumprir, dívidas que os sufocam e um sentimento constante de que nunca é suficiente, isso é um sinal de que há uma influência espiritual negativa sobre suas finanças. As amarras financeiras são reais e Satanás usa esses mecanismos para manter os filhos de Deus presos. Uma das sinais mais evidentes de que suas finanças estão sob opressão espiritual é a incapacidade de desfrutar o que ganham. Muitas pessoas trabalham apenas para pagar dívidas, sem poder se permitir desfrutar uma simples viagem, comprar algo que desejam ou planejar um futuro melhor. Essa situação não é normal nem saudável. Deus não os criou para viverem na escravidão financeira. Ele deseja que vivam em liberdade, prosperem e sejam testemunhas de sua provisão abundante. Quero que pensem nisso. Se tudo o que fazem é trabalhar para sobreviver, estão vivendo uma vida que não reflete o plano de Deus para vocês. Ele quer que prosperem em todas as áreas de suas vidas. Em 3 João 1:2, lemos: Amado, desejo que você prospere em tudo e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Note que dizem tudo. Isso inclui sua economia, seu negócio, seu lar, seus filhos, suas economias. Não. Se trata apenas do espiritual. Deus deseja abençoar vocês integralmente. Filipenses 4:19 nos lembra: Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Isso significa que qualquer coisa que lhes faltar, Deus está disposto a suprir.
Mas para que isso se torne realidade em sua vida, devem rejeitar a mentalidade de escassez, a ideia de que é normal viver preso na miséria ou na ruína. Não aceitem essa condição como algo inevitável, lutem contra ela com a autoridade que Deus lhes deu. É importante que declarem com fé: eu me liberto desse espírito de miséria e ruína. Eu não fui criado para viver limitado, mas para viver em liberdade. Deus suprirá tudo o que me faltar, de acordo com as suas riquezas em glória. Estas não são apenas palavras, mas uma proclamação da verdade que Deus falou sobre a sua vida. Vocês têm o poder de repreender qualquer espírito que esteja operando em suas finanças e de reivindicar a bênção que Deus preparou para vocês. Não permitam que as mentiras do inimigo continuem amarrando vocês, repreendam essas correntes, destruam-nas e comecem a caminhar na liberdade que Deus tem para vocês. Ele não quer apenas prosperá-los. Eles não podem aceitar viver sob essas condições. Não aceitem, porque não é o plano de Deus para vocês. Repreendam essa mentalidade em nome de Jesus Cristo. É crucial que tomem uma atitude agora. Comecem a mudar sua forma de pensar e a limpar sua casa de tudo aquilo que simboliza ruína e desordem. Façam uma inspeção em sua casa e retirem essas coisas que estão podres, danificadas, deterioradas, que não têm mais utilidade: espelhos quebrados, enfeites quebrados, roupas gastas, sapatos destruídos, comida podre, pratos trincados, copos quebrados, objetos corroídos pela ferrugem. Cada um desses elementos não representa apenas desordem física, mas também abre portas espirituais que atraem espíritos de miséria e ruína. A vontade de Deus é que vivam em ordem, prosperidade e abundância. Se habituaram a conviver com essas condições, isso indica que algo está operando espiritualmente em suas vidas. É provável que haja espíritos que não querem que experimentem a bênção de Deus, que buscam retê-los na escassez e na frustração. Isso não é aceitável. Se estão em uma igreja onde um pastor lhes diz que viver nessas condições é normal, ou até mesmo que é vontade de Deus, devem discernir que essa mensagem não vem de Deus. Aquele pastor está sendo usado por algo que não é o Espírito Santo. Deus não os criou para viver na ruína. Seu desejo é que sejam testemunho de sua glória e de seu poder transformador. A humildade não tem nada a ver com viver na miséria ou na escassez. Conheço pessoas que têm abundância, que possuem recursos e que mesmo assim mantêm um coração humilde. São pessoas que não se deixam levar pelo orgulho, que usam o que têm para abençoar os outros e para glorificar a Deus. Visitei lares de pessoas acomodadas e não pareceria que tivessem tantas riquezas pela simplicidade e pelo amor que demonstram. Isso destrói a falsa ideia de que as pessoas com recursos são arrogantes ou estão afastadas de Deus. Infelizmente, muitos interpretaram de forma equivocada o trecho bíblico que diz o quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Este texto não significa que as riquezas sejam más em si mesmas ou que as pessoas ricas não possam ser crentes. Pelo contrário, há inúmeros exemplos na Bíblia de homens de Deus que eram muito ricos e que, apesar disso, viveram com integridade e temor a Deus. Abraão, Moisés, Jó, Isaac e Jacó foram abençoados com grandes riquezas em seu tempo e não permitiram que essas riquezas os afastassem de seu propósito divino. Se vocês acham que possuir coisas materiais os tornará mundanos ou afastados de Deus, estão sendo influenciados por uma mentalidade errada, uma mentalidade que o inimigo usa para manter as pessoas na pobreza e na mediocridade. O problema não é ter riquezas, mas o que vocês fazem com elas e como permitem que elas impactem seus corações. Conheci muitas pessoas que têm abundância material e usam seus recursos para glorificar a Deus e ajudar outros. Portanto, não deixem que os enganem dizendo que ser abençoado é incompatível com ser crente. Essa mensagem não vem de Deus, vem de Satanás, que quer que vocês permaneçam presos à miséria, às dívidas e à ruína. A realidade é que viver constantemente endividado e pedindo emprestado é uma forma de escravidão. Essa situação, em muitos casos, é fruto de uma feitiçaria geracional ou de maldições familiares. Essas correntes espirituais devem ser quebradas. Não se sintam confortáveis nessa situação, porque não é a vontade de Deus para vocês. Rejeito essas mentiras em nome de Jesus. Não aceitem o engano dos pastores ou pregadores que justificam a miséria dizendo que é um estado espiritual elevado ou que é vontade divina.
Viver com roupas rasgadas, com sapatos remendados, com pratos trincados, não é santidade, é uma operação diabólica que busca limitá-los e mantê-los em um estado de miséria constante. Uma das sinais mais claras de que as finanças de uma pessoa estão sob domínio espiritual negativo é a incapacidade de desfrutar o que recebe. Existem pessoas que trabalham arduamente, mas apenas para pagar dívidas, não conseguem se dar um prazer, comprar algo para si mesmas ou para seus filhos, ou economizar para o futuro. Isso não é normal. A palavra de Deus nos diz claramente, em Deuteronômio 28, contra 11 a 12, Acrone, e te fará Jeová sobreabundar em bens. Te abrirá Jeová seu bom tesouro, o céu, e para bendizer toda a obra de tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás emprestado. Esta promessa é para vocês. Deus quer abrir as janelas dos céus sobre a sua vida, quer abençoar a obra de suas mãos, quer que vivam em plenitude e não em escassez. No entanto, para que isso aconteça, devem romper com essas correntes espirituais. Comecem por limpar o seu lar, eliminando tudo o que simboliza ruína. Depois, tomem autoridade espiritual sobre as suas finanças, repreendam toda a operatividade demoníaca que esteja limitando os seus recursos. Declarem a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Lembrem-se, Deus os fez para serem cabeça e não cauda, para estarem acima e não abaixo. Não permitam que as mentiras do inimigo continuem roubando as bênçãos que Deus preparou para vocês. É tempo de viver na liberdade e na prosperidade que Cristo conquistou para vocês na cruz. Viver escravo dos bancos é uma armadilha espiritual que Satanás tem usado para manter muitos crentes na miséria. Isso não é simplesmente um problema financeiro, é uma operação diabólica projetada para roubar-lhes a paz, sua liberdade e as bênçãos que Deus tem para vocês. Este sistema, criado pelo homem, mas explorado pelas trevas, seduz com ofertas que parecem acessíveis, mas que na verdade escondem uma armadilha mortal para sua economia. Recentemente, alguém me contou sua experiência ao tentar fazer um empréstimo com o banco. Queria pedir o equivalente a 6 milhões da moeda local. Ao revisar as condições, descobrimos que teria que pagar 12 milhões no total, o dobro do que havia solicitado. Quando vi isso, não pude deixar de exclamar: isto é uma loucura, isto é diabólico. Pagar o dobro pelo que recebem não é apenas injusto, mas os submete a um ciclo interminável de dívida. Esta situação me lembrou uma experiência pessoal. Quando estávamos construindo o templo da nossa igreja em Nairobi, alguém sugeriu hipotecar o terreno para obter um empréstimo do banco e assim financiar a obra. Minha resposta foi imediata: como vou construir uma casa para o Senhor com dinheiro emprestado? Como poderia sequer pensar em endividar a igreja quando servimos a um Deus que promete suprir todas as nossas necessidades? Em vez de recorrer ao banco, decidimos confiar em Deus. Começamos a orar e a jejuar, clamando por sua provisão. Pouco a pouco, vimos como o Senhor começou a suprir cada necessidade. Nenhum prego, nenhum bloco, nem uma única sacola de cimento foi comprado com dinheiro emprestado. Tudo foi providenciado por Deus e assim rompemos as correntes da ruína, da miséria e da dívida. Isto não foi apenas um testemunho da fidelidade de Deus, mas também uma vitória espiritual sobre os espíritos que buscam nos manter escravizados financeiramente. Quero que saibam que Deus tem o poder de libertar suas finanças. Ele não deseja que vivam sob a opressão das dívidas, nem que entreguem seu esforço e trabalho aos interesses abusivos dos homens. O sangue de Cristo tem poder para romper toda a cadeia de miséria, pobreza, escassez e dívida em sua vida. Declarem hoje mesmo que são livres, que seu lar, suas finanças e seu negócio são libertos em nome de Jesus. Imagine a vida das pessoas que, apesar de trabalharem arduamente, não conseguem aproveitar seu salário porque o banco leva grande parte dele. Suas contas estão penhoradas e toda vez que recebem seu salário, ele é imediatamente absorvido para cobrir dívidas intermináveis. Isso não é normal, isso é um sinal de uma operação espiritual maligna. Não podem se resignar a viver sob esse sistema de escravidão financeira. É hora de romper essas correntes em nome poderoso de Jesus. A Bíblia nos dá uma promessa poderosa em Deuteronômio 28, contra 12:13. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, e para abençoar toda a obra das suas mãos, e emprestarás a muitas nações,
e não tomarás emprestado. O Senhor te fará cabeça, e não cauda, e estarás acima somente, e não abaixo. Isto é o que Deus quer para vocês. Mas há uma condição importante: obedecer aos seus mandamentos e viver conforme a sua vontade. Se quiserem ver essa promessa cumprida em suas vidas, devem seguir 2 passos essenciais. O primeiro é glorificar a Deus com o seu dinheiro. Quando usam seu dinheiro em coisas que não glorificam a Deus, estão abrindo portas para que o inimigo opere na sua economia. É crucial que dediquem tudo o que possuem ao serviço de Deus, seja o seu negócio, sua casa, suas posses ou seus rendimentos. O segundo passo é santificar o que recebem. Isso significa que devem limpar espiritualmente as suas finanças. Cada vez que receberem dinheiro, apresentem-no diante do Senhor e peçam que o santifique. Isso evitará que qualquer maldição ou pacto demoníaco que possa estar ligado a esse dinheiro afete as suas finanças. Quando consagram algo a Deus, Ele o protege e o multiplica. A bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dor com ela. Quero que reflitam comigo profundamente sobre isso, o que significa glorificar a Deus com tudo o que possuímos. Significa que cada coisa que recebem, cada coisa que usam, deve estar consagrada para a sua glória. Deve servir para um propósito bom e santo, para algo que edifique, para algo que glorifique o seu nome, e não para coisas que ofendam a sua santidade ou deem um mau testemunho. Muitas vezes as coisas que temos se danificam, deterioram-se rapidamente ou não duram, porque não as consagramos ao Senhor ou não as usamos para abençoar os outros. Por exemplo, você tem um carro, por que não o usa para buscar irmãos da igreja que caminham? Se você escolhe descartar as bênçãos, como a comida que sobra, em vez de compartilhá-las, abre portas para que espíritos de ruína e miséria entrem em suas vidas. Mateus 26:14 nos apresenta um exemplo do contrário. Judas Iscariotes recebeu 30 moedas de prata, não para glorificar a Deus, mas para trair Jesus. Esse dinheiro consagrado para um ato de traição trouxe desespero e suicídio. Quando não consagram o que têm a Deus, abrem a porta para tristeza, dor e angústia. É hora de agir e romper o ciclo de dívida e miséria. Não aceitem viver escravizados financeiramente. Confie que Deus tem o poder e a disposição de suprir todas as suas necessidades. Declarem hoje mesmo que serão livres, que suas finanças serão transformadas e que viverão sob a abundância que Deus promete em sua palavra. O sistema financeiro que domina este mundo está projetado para prendê-los, para mantê-los em um ciclo de dívidas intermináveis. Deus é maior do que qualquer sistema humano. Se Ele foi capaz de multiplicar pães e peixes, por que não confiar que pode suprir suas necessidades sem precisar se endividar? Ele quer que sejam livres. Hoje é um dia para declarar liberdade e vitória sobre toda amarra espiritual, emocional e financeira, em nome de Jesus. Todas essas correntes que os têm mantido presos se quebram pelo poder do Espírito Santo. A unção do Senhor é quem rompe o jugo, e vocês são livres dessas maldições. Declarem com fé: sou livre em nome de Cristo Jesus. Deus é seu provedor. Se tem chorado pelas dívidas, Deus as suprirá de maneira milagrosa. Aqueles que lhes devem começarão a pagar-lhes. Os compromissos que pareciam estagnados começarão a se resolver. Até uma herança que vinha sendo retida, mas hoje o Senhor intervém. Declarem com fé esta palavra: Deus suprirá todas as minhas necessidades conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Nosso Deus não é um Deus de escassez nem de miséria, mas um Deus de abundância que deseja suprir todas as suas necessidades. Quero contar um pouco sobre a minha própria vida. Antes de conhecer a liberdade em Cristo, estive em um mundo escuro, cheio de trevas, mas o Senhor me resgatou. Hoje tudo o que ensino provém das revelações que Ele me deu. Não é meu desejo que guardem essas palavras apenas para vocês. Quero que as pratiquem, que as vivam e que as compartilhem com outros para que também experimentem essa liberdade. Exploramos que Deus não nos criou para a ruína, nem para a escravidão econômica, mas para uma vida de plenitude. As correntes espirituais e financeiras têm raízes profundas, mas em nome de Jesus essas correntes podem e devem ser quebradas. Um princípio fundamental é glorificar a Deus com tudo o que possuímos. O sistema financeiro do mundo, por outro lado,
atua como uma ferramenta de escravidão. A fé ativa e a obediência são dois pilares essenciais para experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Pai Celestial, no poderoso nome de Jesus, estamos diante do Teu trono com corações humildes, mas cheios de fé. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, o dono do ouro e da prata, o Deus que suprirá todas as nossas necessidades conforme as Tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. Declaramos que Tu és o nosso refúgio e o nosso sustento, e que, no Teu plano para as nossas vidas, não há lugar para ruína, miséria ou escassez. Neste momento, em nome de Jesus, repreendemos e expulsamos todo espírito de miséria, pobreza, escassez e ruína que tenha estado operando em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares e em nossos negócios. Declaramos que toda obra das trevas que tentou roubar, matar e destruir nossas finanças desaba agora pelo poder do sangue de Cristo. Toda amarra demoníaca, toda maldição geracional, toda influência de bruxaria ou feitiçaria que tenha vindo a limitar nossa prosperidade é quebrada neste exato momento em nome poderoso de Jesus. Senhor, declaramos liberdade sobre as nossas finanças. Proclamamos que cada dívida que contraímos será saldada conforme a Tua provisão divina. Tu és o Deus que multiplica os pães e os peixes e cremos que, em Teu poder, também multiplicas os nossos recursos para que possamos sair das dívidas e caminhar em liberdade financeira. Abençoa a obra das nossas mãos, Senhor, e abre o céu sobre nós para que recebamos Tua chuva de bênçãos. Padre, em nome de Jesus, consagramos a Ti tudo o que possuímos. Consagramos nossos trabalhos, nossos negócios, nossas casas, nossos veículos, nossas contas bancárias e tudo o que Tu nos deste. Declaramos que nossas finanças estão sob Tua autoridade e que não servirão para propósitos que não glorifiquem Teu nome. Santificamos nosso dinheiro, nossas rendas e nossas posses e pedimos que os cleanses de qualquer contaminação espiritual, que tudo o que passar por nossas mãos seja usado para a Tua glória e para abençoar os outros. Senhor, pedimos que renoves nossa mente em relação às finanças. Quebre toda a mentalidade de pobreza, escassez e limitação. Ajude-nos a confiar plenamente na Sua provisão e a não buscar soluções humanas que nos afastem de Ti, como empréstimos abusivos ou compromissos que nos escravizam. Dê-nos sabedoria para administrar o que nos dá, para semear em boa terra, para dizimar e ofertar com alegria e para investir no avanço do Teu reino. Pai, declaramos que nossa economia é livre em nome de Jesus. Toda herança retida, todo pagamento atrasado, todo recurso estagnado é liberado agora, no poderoso nome de Jesus. Declaramos que os céus se abrem sobre nossas vidas e que recebemos de Ti as bênçãos que não trazem tristeza. Pedimos que multipliques o que temos, que nos ensines a ser bons administradores e que pongas em nossas mãos mais recursos para sermos de bênção aos outros. Senhor, oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando dificuldades econômicas. Pedimos que lhes concedas esperança, força e paz em meio à prova. Faz com que vejam Tua mão poderosa agindo em suas vidas e que possam testemunhar Teus milagres financeiros. Que toda dívida seja quitada, que toda necessidade seja suprida e que eles também caminhem na liberdade financeira que Tu prometeste. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de incredulidade, desespero e ansiedade que tenha tomado controle de nossas mentes devido às dívidas e dificuldades econômicas. Declaramos que somos filhos e filhas de um Deus Todo-Poderoso que nunca nos abandonará nem permitirá que falte pão em nossas mesas. Acreditamos na Tua promessa, Senhor, de que abrirás as janelas dos céus e derramarás bênçãos até transbordar. Obrigado, Senhor, porque sabemos que ouves as nossas orações. Damos a Ti a glória, a honra e o poder, e declaramos que caminharemos em vitória econômica e espiritual. Tudo isso pedimos e declaramos em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amado irmão e amada irmã, se este poderoso testemunho edificou sua vida, revelou verdades à sua alma, impactou seu espírito e promoveu crescimento espiritual em você, convido você a curtir esta mensagem. Compartilhe estas palavras com sua família, amigos, em suas redes sociais e em grupos de redes. Difunda este testemunho entre os irmãos na fé e também com aqueles que ainda não conhecem a Cristo
para que possam ser transformados por essas revelações e que Deus utilize esta mensagem para abrir seus olhos espirituais e levá-los ao arrependimento de seus pecados e à salvação em Jesus. Se esta mensagem ressoou com você, se alimentou seu espírito, por favor, curta, compartilhe e deixe seus comentários. Conte-me como este testemunho abençoou sua vida. Que Deus os abençoe.